O outro método para se definir funções de hash é o método da multiplicação, que é ligeiramente diferente do método da divisão, certo? E é dado por uma fórmula, tá? Que seria pegar o tamanho m da tabela, multiplicar por k mod a módulo 1, certo? K é a chave, a é uma constante. A multiplicação da chave pela constante e o resto da divisão por 1 tem o objetivo de extrair a parte fracionária. Daí a parte fracionária, certo? Desse produto daqui de K vezes A, ele é multiplicado pela tabela e pega-se o flúor, que é o inteiro por baixo que mais se aproxima desse número. Certo? Notem que o método da multiplicação, ele tem uma operação a mais, é só um pouco mais lento, porque tem uma operação a mais a ser aplicada, mas é um método que produz melhores resultados do que o método da divisão, porque não vai sofrer com o tamanho da tabela. Esse A é um número entre 0 e 1, tá? Cujo melhor valor para ele, calculado experimentalmente, é raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tá? Então, o m não é crítico como no método da divisão para essa função de hash no método da multiplicação. Então, um exemplo. Calcule o código hash dessas chaves daqui, onde A é igual a 0,2 e m é igual a 1000. Calculando esses códigos, nós teríamos aí, né, 400, 600, 800, 0, 200 e os dois últimos sendo 0. Notem que tivemos ainda duas colisões, tá? Lá no final, ou seja, o 10 e o 15 coincidiram com o código hash do 5, tá? É só substituir o valor de K e aí nessas fórmulas, na fórmula, que tem-se o cálculo do índice. Neste outro problema, nós temos um cenário em que as chaves 200, 205, 210, incrementando de 5 em 5 até 595, são as chaves a serem armazenadas. Se eu escolher a função, certo, k mod 100, certo, quantas colisões vai ter em uma célula? Certo? Se vai ter alguma ou não. E se eu escolher Kmod 101, vai existir colisão? Quantas delas? Imaginem, aqui seria a tabela e aqui as posições. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Se eu vou aplicar a função Kmod 100 a esses números daqui todos os números 200, 300, 400, 500 cairiam por essa função no slot 0. Tá? Já os números 205, 305, 405 e 505 cairiam no slot 5, por essa função daqui. E por aí vai. Notem que essa tabela ela está pegando essas posições 0, 5, 10, seria a próxima 15 e por aí vai até chegar a 100 posições. Tá? Então, essas posições, nesses índices, teriam 4 elementos. Não é uma boa função de hash. Veja uma simples mudança, certo, no número e o ganho que se tem com essa função de hash. Tá? Se eu usar kmod 101, tá? Vamos ver como é que esses números serão mapeados na tabela, com 101 posições. Vamos logo aqui calcular os múltiplos de 101. 101, 202, 303, 404 e 505. Tá? Esse cálculo é só para facilitar da gente ver qual é o resto da divisão e saber em que slot ele vai cair. Então, o número 200, aplicando essa função, certo? Ele cairia daqui, o múltiplo de 101 abaixo de 200 mais próximo é 101, certo? Com 99, que resta 99, ele chegaria ao 200. Então, esse número 200 vai estar na posição da tabela indexada com 99. Tá? Para o 205, o hash dele seria 03. Para o 210, 08. Para o 215, 03. Para o 220 e por aí vai, até chegar a 300. A partir do 305 em diante, nós teríamos os restos calculados, como sendo 02, 07, 12, 17, 22, esses são os slots. Quando chegasse na família do 400, já seriam outros números.
Notem que esses índices aqui sendo calculados, eles não estão se repetindo, tá? Ou seja, essa função de hash está colocando aí um elemento em cada slot vazio. E aí nós temos uma função de hash excelente para esse problema.